façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, é o Lauro Jardim, ó, já que eu mencionei ele, vamos lá. Vereador é multado por interação com baleia e suspeita semelhante recai sobre Bolsonaro. Olha o nível da chamada. Olha isso, gente. Pausa até para beber uma água. Olha, se a Globo News procurar um pouquinho mais, só um pouquinho, não precisa nem de lupa, eu tenho certeza que eles vão encontrar as impressões digitais do Bolsonaro lá no Jardim do Éden, sussurrando no ouvido de Eva: come, maçã, come. Era Bolsonaro. Tenho certeza que foi ele. Mesmo milionário, Dirceu contou com a ajuda de 4 mil doadores quase para pagar a multa do mensalão. Por que eu estou lembrando disso? Porque a turma, no fundo, ficou com raiva de que o Bolsonaro teve quase 800 mil doadores voluntários de Pix. Não é imposto sindical, não é nada compulsório, é doação voluntária. E agora, nós tivemos a notícia de que o Alexandre de Moraes vai bloquear, então, os 17 milhões de reais do Pix recebido. A suspeita, entre aspas, é que pode ter sido usado para lavagem de dinheiro. Gente doando R$22, 800 mil doadores. Bom, o Gilson Machado, o Mário Frias, a turma bolsonarista está marcando o Pix da Michelle Bolsonaro, que é o CPF dela, nas redes sociais, para que as doações, então, sejam direcionadas para a conta da ex-primeira-dama. Né? Então, enquanto eles vão produzindo perseguição, arbítrio, factoide, narrativa, abuso de poder, a turma vai produzindo reação e fazendo novas doações, porque é a resposta possível diante dessa corja. Olha o nível da chamada do Globo. Zema ignora escândalo das joias e concede título de cidadão mineiro a Bolsonaro. A manchete já diz assim: como o governador mineiro pode ter dado esse título a esse cara? Ele não ignorou nenhum escândalo das joias. O escândalo das joias só existe na cabeça da Globo e do PT. O Lula circula com orgulho, ostentando e confessando um Patek Philippe de 80 mil reais que ele ganhou do Chirac, como ele diz. Ele ganhou do Chirac e está no pulso dele. Personalíssimo esse tipo de presente. Agora, o Rolex do Bolsonaro é crime? Então, essa gente é patética, só que eles acham que a população não percebe. É muita expectativa de que todo mundo seja um bando de idiota, né? Os idiotas já estão aí do lado de vocês, assistindo o Globo News e votando no Lula, fazendo L. Mas e os outros 60 milhões de eleitores brasileiros? O que vocês vão fazer com eles? Vão cadastrar todo mundo? Haja Stasi, hein? Olha, a Stasi na República Democrática da Alemanha prendeu 250 mil pessoas. No Brasil vai ter que ser um pouquinho mais. STF vai rediscutir decisão de mandar políticos que perderam foro à primeira instância no caso de Bolsonaro. Olha como é tudo sob medida. Estadão apurou que ministros discutem internamente retomar o entendimento pelo qual a ação criminal, se começou quando a autoridade detinha foro, deve seguir na corte, porque o caso do Bolsonaro é esse e porque o STF quer manter o caso. Depois reclamam de insegurança jurídica no Brasil. Depois, Tarcísio fala que temos Estado de Direito no Brasil, que o STF defende a Constituição. O STF defende os seus próprios interesses, que são muito alinhados com os do Lula. E faz isso à revelia da Constituição. Apesar da Constituição. Faz isso apesar até da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. A brecha
que o STF terá que abrir para enquadrar Bolsonaro por seus crimes. E veja, isso é tratado com naturalidade na mídia. Normalidade. O STF quer manter lá porque ele quer punir o Bolsonaro. E tem uma brecha aqui, ele vai encontrar um jeito. E os jornalistas tratam isso como se fosse mais um dia comum. Bom, no Brasil né? Mais um dia normal nesse país que não é sério e que está uma merda. Meyer Nigre, bom dia. Pode falar? Exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado? Randolph pede ao STF que PGR avalie prisão de empresários? O que achou? Pergunta o empresário ao PGR. Vou localizar o expediente, pois se trata de mais um abuso do fulano. Concordo. Essa é a troca de mensagens que vazou. E a mídia está tratando isso como alguma instrumentalização da PGR pelo empresário bolsonarista. Não parece um empresário indignado, revoltado, perguntando o que o seu amigo, que virou PGR, acha do ponto de vista jurídico de um troço desse, e ele falando absurdo? A notícia num país sério não deveria ser PGR constata em privado abuso de poder do fulano, que todo mundo sabe quem é, que na Argentina seria Alejandro de Moraes, se existisse alguém assim na Argentina. E se existisse, acho que o Milei não teria muita chance de levar. Lula indica aliados que não têm pretensão de reconduzir Aras ao comando da PGR, né? Porque o Aras estava muito quietinho. Isso aí, vamos lembrar, vazou. Ele não fala em público isso. Ele e o Pacheco são os dois principais cúmplices desse abuso todo de poder, porque são os mecanismos de freios e contrapesos que temos. O Senado, a PGR, e eles dormem no ponto. Bom, justiça seja feita, quando a PGR, não era o Aras, se manifestou contra o Alexandre de Moraes, ele cagou. Ele virou e falou, so what? Quem manda nessa porra sou eu. Fechou o inquérito, abriu outro igual, ignorou pedidos de não investigar, não mandar polícia, não tomar medida preventiva. Eu escutei, um passarinho me contou que até alguns jornalistas aí cancelados, censurados, passaporte, conta bancária, até esses jornalistas sob essas medidas preventivas, a PGR também, o Ministério Público também se manifestou dizendo assim, e o Alexandre cagou. A Polícia Federal descobriu por meio do celular do Mauro Cid, no Fishing Expedition, né, na pesca probatória, que um segurança de Lula estava em grupo de WhatsApp com militares da Ativa, que defenderam golpe de Estado e faziam ameaças ao ministro Moraes. Normalmente isso é crítica, esse tipo de coisa a mídia chama assim, né? Crítica veemente vira ameaça. Bom, ele foi exonerado. Agora temos um novo crime no Brasil. Pertencer a um grupo de WhatsApp. Se você pertence a um grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp falou, algumas pessoas falaram coisas de uma maneira meio exagerada para a sensibilidade do ministro Todo-Poderoso, vamos perseguir. Não é por acaso que o Brasil não pode jamais ser considerado uma república, muito menos quando eles, no Supremo, tomam decisões que agradam a eles, que tem vários cônjuges e filhos exercendo a advocacia em casos envolvendo o Supremo e decidiram que o filhotismo está liberado no Brasil. Não tem nenhum conflito de interesses, porque, afinal de contas, eles também são seres humanos, filhos de Deus e brasileiros, cidadãos. Então, qual o problema de um filho levar 14 processos para o papai avaliar no Supremo e o papai dar uma mãozinha e julgar todos, claro, de maneira muito imparcial, republicana e nada suspeita, porque o único juiz suspeito no Brasil é Moro, né? Toffoli nunca foi suspeito para julgar coisas do ex-patrão e por aí vai. Desse modo, diz Deltan, será possível aos advogados negar os crimes de maneira plausível ou alegar que uma eventual investigação seria criminalização da advocacia. O Brasil não é um país sério. É um país no qual Gilmar Mendes, que ainda é ministro do Supremo, e que é ministro do Supremo, e foi há muito tempo,
né, então já é prova de que não é um país sério, critica reacionários do Poder Judiciário. Essa gente dá muita palestra, né? Bom, 10 anos de lei dos portos era a ocasião. E ele está lá se metendo. O que se faz aqui é louvável. Comemorar o que foi feito e planejar o futuro é adequado para melhorarmos cada setor. Mais que isso, entender que se algo está errado deve ser alterada a rota para que o resultado seja positivo. Lei dos portos. Isso é discurso de candidato a prefeito, a algum cargo do setor legislativo. Não, é o ministro da Suprema Corte Federal dando pitaco em tudo. E diz, a parte o desabafo, o decano do Supremo assegurou que apenas o diálogo interno pode ser capaz de ter mais dignidade humana, emprego e atividade econômica no Brasil. Avançar com as perspectivas de hoje é uma obrigação de todos. Somos atentos às possíveis travas no desenvolvimento do país. Conversando, iremos modernizar e melhorar a vida de todos. E, claro, fazer um setor como o dos portos ser ainda mais eficiente, gerando empregos e oportunidades. E eu, que sou um desses reacionários, que tem essa mania estúpida de achar que uma corte constitucional deve ser guardiã da Constituição. E não legislar, fazer política pública, se meter na economia, dizer qual o rumo que o país tem que adotar em cada setor. Onde eu estava com a cabeça? Bom, no mesmo lugar que acha esquisito, a cofundadora militante de extrema esquerda do movimento fascista Sleeping Giants participar de um seminário no STF, ao lado de Moraes. Bom, o imitador de focas já participou ao lado de Barroso, né? Então, tudo vale, porque o Brasil é uma piada pronta e muito sem graça para nós. Para eles, é muito engraçado tudo isso, porque eles têm todo o poder nas mãos, muito dinheiro, lagosta, carro blindado, filhos e mulheres exercendo advocacia e eles julgando. Eles têm tudo. Eles têm tudo. Né? Então, eles estão morrendo de rir. Mas a gente não está achando muita graça, né? Agora, caiu uma árvore e atingiu o prédio do Alexandre de Moraes. O Flávio Gordon perguntou, São Pedro já foi incluído em algum inquérito aí de atos antidemocráticos? Não dá ideia, viu? Não dá ideia porque é bem possível que o Alexandre de Moraes queira enquadrar São Pedro, esse santo aí, santozinho de meia tigela que cuida do clima, né? Zanin irrita grupos de esquerda, ficam todos em polvorosa, Greg, imitador de focas, todos eles saltitantes, né? E a direita vibrando com a grata surpresa dos votos recentes do Zanin em relação à droga e tudo mais. A Sâmia, Bonfim, lamentável voto, descriminalizar as drogas é essencial para combater o encarceramento de pretos e pobres. Nossa senhora, eu que pensei que era de traficantes que estavam presos. Né? Até porque não tem ninguém que é só consumo que esteja preso no Brasil. Isso é balela, ladainha. Né? A próxima indicação deve ser das lutas democráticas e progressistas. Leia defesa de traficantes. Né? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Outro voto, né? STF definiu que guarda municipal pode fazer revista e abordagem a suspeito de tráfico de droga. Todo cuidado é pouco. Eu vou abordar isso de uma maneira muito cautelosa. Na questão ali das drogas, tinha formado maioria, se eu não me engano. O voto do Zanin não foi suficiente para reverter. Para isso ser um jogo de cena, para desafogar a panela de pressão, quando tem que dar aquele que é a hora que a feijoada fica pronta, né? Não custa. Então, meus caros, eu me reservo o direito de esperar. Esse joguinho todo de cena, esse teatrinho não me comove. Agora, um amigo meu liberal, muito espirituoso, brincou. Eu sabia que Zanin, no fundo, era um conservador. Por trás de toda a brilhantina, jaz um bom tradicionalista. Vamos torcer. Agora, enquanto isso, a gente fica com um suco de Brasil para vocês, gente. Para fechar essa sexta-feira e desejar um ótimo final de semana a todos vocês. Eu vou conseguir finalizar em 1 hora de live, viu? Promessa paga. Orgia na prefeitura
matadores de aluguel e extorsão a políticos estão por trás de 5 mortes em Maricá. Não é lá onde o Duda Paz ironizou que seria análogo ao Lula ter um sítio, se fosse no Rio? Em 6 meses, a cidade da região dos Lagos foi palco de crimes bárbaros que começam a ser desvendados pela Polícia Civil e GAECO. Rapaz, isso é Brasil na veia, né? Tá tudo dominado. Agora imagina isso em âmbito nacional. Calma, não precisa imaginar. Basta esperar se a turma do Centrão Fisiológico não salvar o Brasil das garras comunistas. Porque tudo aponta nessa direção. Veja que Rosa Weber, quando votou a favor do porte de drogas, defendeu a liberdade do indivíduo. É como resumiu o Luiz. Você não é livre para falar, para se defender com uma arma, mas é livre para se entupir de droga ilícita. Esse é o Brasil que o PT está construindo com muito afinco, muito empenho e muito apoio. Apoio de tudo que é lugar. Apoio supremo. Como é que eles não vão conseguir lograr isso? Eu acho que vão. E aí, pobre da nação.